Você está passando por uma situação de doença ou tem um familiar que está doente ou acabou de sair do hospital e está em processo de recuperação e nesse momento você se encontra desesperado, você se encontra desestruturado, sem saber se você vai dar conta de lidar com tudo isso? Se você respondeu sim a uma dessas perguntas, fica aqui, continua comigo nesse vídeo, que esse conteúdo é para você. Meu nome é Carla Simão, eu sou enfermeira e coach e você está no Enfermeira Explica. Se você está vendo este vídeo pelo YouTube, clica aqui e já se inscreve no canal para você ficar por dentro de todos os vídeos, de todos os conteúdos e informações. Agora, se você está assistindo esse vídeo pelo site, vem comigo, vamos lá. Olha, o primeiro ponto que eu quero te explicar, que talvez você nunca tenha ouvido falar, tá? E eu quero explicar aqui assim da forma mais simples possível. É muito importante que você entenda como funciona a nossa mente, como funciona e qual que é o reflexo disso no nosso corpo, tá? Então, funciona assim, olha, tudo que a gente pensa, tá? Qualquer coisa que a gente pensa provoca um sentimento, provoca uma emoção. E conforme essa emoção que eu sinto, eu tenho uma determinada atitude, né? Eu tomo uma determinada ação. Então, quando eu penso pensamentos negativos, tá? Como isso não é pra mim, isso não vai dar certo, eu tô muito mal, a minha vida é muito difícil, ou eu lembro de coisas ruins que aconteceram, né? O que acontece? Automaticamente, esse tipo de pensamento vai fazer com que eu sinta angústia, com que eu me sinta desamparado, com que eu me sinta triste, com que eu me sinta assim aflito, ansioso, com medo, tá? E aí, eu sentindo todas essas emoções, o que vai acontecer? O meu organismo vai reagir de uma forma correspondente, vai agir, né, de uma forma similar ao que eu tô sentindo. Ou seja, se eu tô sentindo tristeza, angústia, desespero, desamparo, o que eu vou fazer? Eu vou chorar, eu vou ficar deprimido, né? Eu vou ficar assim com o corpo todo, né? Aquela sensação assim, o corpo tenso, né? Ou às vezes eu posso ficar até com raiva, né? E aí eu vou gritar, eu vou maltratar quem tá ao meu redor, né? Eu posso explodir, tá? Ou eu vou perder a fome, pode me dar dor de barriga, ou então eu posso perder o apetite, não querer comer nada, de tão mal que eu tô, tá? É bem assim que funciona. Só que essa é uma verdade para os pensamentos negativos e também é uma verdade para os pensamentos positivos. Quando eu penso, né, que tudo vai dar certo, que vai haver uma solução, se eu tenho fé, né, se eu tenho uma fé, e aí eu me apoio, por exemplo, naquela fé, né? E eu creio que aquilo vai dar certo, né? Que o ser superior que eu acredito, seja ele qual for, vai me apoiar, né? Ou eu creio no amor dos meus familiares, né? Ou então eu creio na ciência, né? Eu não tenho, assim, uma fé num poder superior, mas eu acredito na ciência. Eu acredito que a medicina vai encontrar uma solução, né? E que vai dar tudo certo. Isso me alivia. Eu vou sentir uma sensação de esperança, uma sensação de consolo, de amparo, e isso vai me acalmar. Isso vai me deixar mais leve, menos estressado, né? Aliviado, tá? E onde eu quero chegar com essa informação para você? Quando a gente passa por um processo de doença, quando a gente passa por um processo extremo de mudança, então, por exemplo, você descobriu de repente que está doente, ou sofreu um AVC, sofreu um traumatismo craniano,
é, um câncer, né? Qualquer coisa, sabe? Qualquer, né, doença ou dificuldade que surja assim de repente e vira a cabeça, né? Vira um mundo da gente de cabeça para baixo, tá? E aí tudo, né? O meu trabalho, as minhas responsabilidades, os meus filhos, as contas para pagar, né? Todos os meus compromissos, tudo isso tem que ficar para segundo plano, né? E de repente eu sou forçado, eu me vejo ali internado, né, numa instituição e tendo que enfrentar coisas, né, passar por exames, muda completamente a rotina, né? Pessoas estranhas mexendo no meu corpo, né, me dando banho, fazendo higiene, né? Eu ali às vezes vou para um UTI, tô num ambiente totalmente inusitado, assim, um ambiente que eu nunca imaginei que estaria na minha vida e muitas vezes um ambiente que me causa medo, né? Medo da morte, medo se eu vou conseguir, se eu vou superar. E aí, mesmo se você sai, né? E aí você tem alta, né? E aí você muitas vezes fica naquela condição de estar acamado, de não ser mais o provedor da sua família nesse momento. E o seu familiar, né? Você que é familiar, também muda tudo, né? E vem aquela preocupação, e agora? Como eu vou fazer para pagar as contas? E o cuidado com os filhos, o cuidado com o marido, com a esposa, ou com a mãe, ou com o próprio filho, né? Seja lá quem for o familiar que ficou doente, tudo muda, tudo muda. E aí, eu quero te falar que brigar com a realidade não vai te ajudar, tá? Você ficar pensando, né? Por que que isso foi acontecer? Ai, meu Deus, por que que isso aconteceu comigo? Por que que isso aconteceu com ele? Né? Eu não merecia isso. O que que eu vou fazer agora? Eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Eu preciso fazer um curativo, né? Eu não posso ver sangue, eu não vou dar conta, eu preciso aspirar, né? Ou a pessoa pôs uma bolsinha de colostomia, meu Deus do céu, tá saindo fezes pela minha barriga, o que que eu vou fazer? Eu preferia ter morrido do que ficar assim, né? Sofri um acidente, amputei um braço, amputei uma perna, meu Deus, a minha vida acabou. O que que vai ser da minha vida agora, né? E aí, veja bem, a sua realidade nesse momento é esse problema que está acontecendo na sua vida, né? É essa dificuldade, é esse desafio, tá? É um desafio. Essa é a sua realidade. Isso está acontecendo agora. É um desafio que você precisa passar por ele. E você ficar pensando, por que isso aconteceu com você? Que você não vai dar conta, que preferia ter morrido, que Deus não é justo, e todas as coisas, né, nesse momento que vem na nossa cabeça, isso não ajuda, tá? Eu quero te dizer que o período de negação, ele é normal, né? É óbvio. Ninguém vai ficar doente ou passar por uma situação difícil e vai falar, ai, obrigado, né? Na Bíblia fala que a gente deveria agradecer, mas isso não é verdade, né? Quando a gente passa por uma situação assim, ninguém vai ficar agradecendo, ai, obrigado, Senhor, por eu estar doente, né? E receber isso de bom grado. É claro que não, nós somos humanos. Nós somos humanos, a gente passa por esse sentimento de negação, onde a gente realmente não queria, né, estar vivendo aquilo, a gente acha que não merecia, o meu familiar não merecia, né? Isso é um fato, isso é normal, tá? É uma forma de negação, é uma forma de luto, né? Tá passando ali por essa dificuldade nesse momento. Mas o que eu quero aqui, tá? É te orientar e compartilhar com você essa informação, algo que eu considero muito precioso, que eu aprendi, algo que eu vivenciei praticamente todos os dias enquanto enfermeira, e é algo que eu aprendi com coaching, tá? Então, depois que eu me tornei coach, né, eu associo muito o coach com a enfermagem, tá? Eu, enquanto enfermeira, né, todos os dias eu convivo com isso. As pessoas recebendo notícias, né, ruins de doença, de prognóstico, que é a situação que a pessoa vai ficar depois da doença, né, qual que é a perspectiva de melhora, né? E o que que acontece? Essa notícia, é claro que é algo que abala, né? E eu já vi inúmeras reações, eu já vi pessoas que desmaiaram, né?
pessoas que entram em depressão, pessoas que ficam doentes. E aí não é mais um doente, já são 2 doentes na família, né? Então, cada pessoa reage de uma forma. E a maioria de nós, que somos seres humanos, reagimos mal, né? Nesse sentido da negação, do luto. Isso é uma fase, tá? Que é normal. O que eu quero te dizer aqui, tá? É que a gente pode escolher. Você pode escolher, tá? Passar por isso e enfrentar esse desafio de uma forma mais leve. Veja bem, você tá doente hoje? Essa é a sua realidade, tá? Você ficar pensando, chorando, né, reclamando, você ficar muito tempo com esses pensamentos, não vão mudar a sua doença, não vão fazer ela passar, não vai mudar o fato de que você tem que cuidar, de que você tem que fazer aquele curativo, de que você tem que fazer aqueles cuidados com o seu familiar. Né? O fato de você ficar remoendo isso não vai mudar a realidade, tá? Toda vez que a gente discute com a realidade, a gente perde. A gente perde 100% das vezes, tá? Por quê? Porque não vai mudar. Naquele momento é aquilo que está acontecendo. Aquele é o presente, é o seu momento hoje, tá? Então, o que eu posso fazer então? Enfermeira, explica para mim, né? O que eu posso fazer? E eu vou te explicar, tá? O que você pode fazer? Encara, olha para sua realidade, tá? Veja, né? Falou, a minha realidade é essa, tá? O que eu preciso fazer? Ah, eu preciso fazer esse tratamento. O médico falou que eu tenho que tomar esse medicamento. Eu preciso fazer essa quimioterapia. Ou os cuidados, eu preciso mudar o meu familiar de posição a cada 2 horas, né? Quando fica acamado. Eu preciso aspirar, eu preciso trocar fralda, eu preciso dar o banho, eu preciso trocar bolsinha de colostomia, que é quando fica saindo cocô na barriga. Sei lá o que é que você precisa fazer. Mas se essa é a sua realidade e não tem outra forma, se não tem ninguém que possa fazer isso para você, se é você mesmo que tem que fazer, tá? Você pode escolher passar por esse desafio de 2 formas. Uma forma é a mais difícil. Por quê? É a forma onde você fica se lamentando, onde você fica reclamando, onde você fica pensando, ai meu Deus, eu não vou conseguir, por que isso aconteceu comigo? E aí você entra em desespero e isso vai fazer com que você se sinta mal. Isso vai fazer com que você se sinta cada vez pior. E você se sentindo cada vez pior, você não vai ter a força que você precisa para vencer essa doença ou para cuidar desse seu familiar que nesse momento precisa tanto de você, entende? E outra coisa, você com todos esses pensamentos e se sentindo mal assim, você vai, tá? O teu organismo vai responder a esse sentimento ruim. E como que isso pode responder? Que nem eu falei, você pode ter uma dor de barriga, você vai perder o apetite. E aí você ficando sem comer, a sua resistência vai ficar mais baixa. Aí você pode pegar uma gripe, você pode ficar doente, tá? A sua pressão, você pode ter um descontrole da sua pressão arterial, né? Você pode ficar hipertenso, ou então pela falta de alimentação, né? Você pode ter aí até uma hipoglicemia, que é quando tem uma baixa do açúcar no sangue, mesmo você não sendo diabético, né? Você pode desmaiar, pode acontecer um monte de coisa com você. E você passar mal nesse momento da sua vida, você passar mal, o seu corpo perder a resistência, ficar fraco, te ajuda nesse momento? Te ajuda a vencer essa doença? Te ajuda a vencer esse desafio? Te ajuda a cuidar dessa pessoa que você ama e que precisa de você nesse momento? Não, né? Então, como que você pode mudar isso? Olha para a realidade, né? Por mais dura que ela seja, essa é a realidade, não briga com ela, tá? Não briga com ela. Olha e veja, o que eu tenho que fazer? Ai, eu tenho que passar por isso agora, né? Eu tô doente, tá? O que eu tenho que fazer? Eu vou fazer esse tratamento, né? Ou então, não, eu vou cuidar, o que eu preciso fazer? Ah, eu tenho que aprender, então eu vou aprender a fazer isso.
Eu vou pedir ajuda lá para os enfermeiros do postinho, ou para um amigo meu que sabe, ou lá no hospital para as enfermeiras me explicarem, né? Porque é seu direito receber toda a informação que você precisa para o seu cuidado, tá? Isso é um dos mais, assim, os pacientes têm inúmeros direitos. E o direito de ser orientado, tá? O direito de receber todas as informações que você precisa sobre o seu estado de saúde, né? Sobre a sua doença e principalmente sobre o seu cuidado, nossa, é mais que um dever dos profissionais, tá? Seja enquanto você estiver internado ou também lá do posto de saúde, porque quando você sai do hospital, quem tem a obrigação de dar o suporte para você enquanto você está em casa é a UBS, né? A Unidade Básica de Saúde. Tem aquelas unidades que fazem aquele atendimento em casa e tem unidades que não tem esse programa, tá? Às vezes é você que vai ter que ir no posto, mas você tem e merece receber essa assistência. Então, você tá com dúvida num procedimento que você tem que fazer, né? Em como cuidar, não fica aí se lamentando, achando que não vai dar conta. Vai atrás da informação, pede ajuda, tá? E isso é um ponto, né? Isso é a realidade, o que você tem que fazer. O outro ponto, que é onde eu quero chegar, é que você pode escolher quais pensamentos você vai alimentar. Alimente pensamentos que vão fortalecer você, que vão te ajudar a vencer esse desafio. Pense coisas positivas. Se você pensar, não, é ruim, né? Tudo bem, eu tô passando por isso, mas eu vou dar conta. Eu vou pedir ajuda, alguém vai me ajudar. E aí você vai atrás desse alguém, né? Não adianta só você pensar e não ir atrás, né? Alguém vai me ajudar. Se você tem fé em alguma, né? Se você é de alguma religião, gente, religião ajuda muito. Tem inúmeras pesquisas, artigos, reportagens, né? Até no Jornal Nacional, em vários locais que falam como que a fé é importante no processo de recuperação da doença. Quando a pessoa acredita, e sabe por que isso acontece? Porque quando a pessoa acredita em algo, né, em algo superior a ela, a gente se sente amparado. E aí você muda o seu padrão de pensamento. É claro que vai ter momentos que você vai se sentir triste, em que você vai se desesperar. É claro que isso vai acontecer. Isso é humano, tá? Tudo bem isso acontecer. A questão é, não alimente isso. Não fique prolongando esse sofrimento. Não fique prolongando esses pensamentos que só te deixam pior. Alimente a sua mente, alimente a sua cabeça com pensamentos de fé, de esperança. Procure, leia a Bíblia, ou procure livros, ou pesquise na internet histórias de pessoas que venceu aquilo que você precisa vencer hoje. Sempre tem. Nossa, hoje em dia com a internet a gente tem milhares de depoimentos, de vídeos inspiradores, de pessoas que venceu esse problema, de pessoas que superaram desafios semelhantes ao seu, ou até pior, tá? E se aquela pessoa conseguiu, você também pode conseguir, né? Então busque coisas que vão alimentar a sua mente de pensamentos positivos, de fé, de esperança, que vai dar certo, é só uma fase, isso vai passar. Você pensando, alimentando a sua mente com esses pensamentos, você vai se acalmar. Você vai produzir em você emoções, sentimentos mais leves, de esperança. Você vai se aliviar. Consequentemente, o seu corpo vai responder a isso. Você vai se sentir mais calmo, você vai ter mais esperança, você vai conseguir lidar melhor com esse tratamento que você precisa fazer. Porque você sabe que esse tratamento é a chance de melhora que você tem. Você vai conseguir aprender a fazer esse cuidado que para você é desesperador. Como que você vai conseguir aprender a fazer um curativo? Você não pode ver sangue. Você tá desesperado porque você tem que fazer um curativo no teu familiar que tá doente.
como que você vai conseguir entender as informações de como fazer esse curativo se você fica pensando o tempo todo que você não vai dar conta, que você não sabe fazer, que você vai desmaiar? Como que você vai conseguir aprender isso? Você está bloqueando, entende? Você bloqueia. Você não abre a sua mente, você não vai conseguir aprender. Você vai ficar nervosa, você vai chorar, você vai contaminar tudo. E aí vai ser pior. Então, quando você consegue, tá? Escolher, e você consegue, porque todos nós escolhemos, a gente escolhe o tempo inteiro, tá? Então, escolha, você pode fazer essa escolha, tá? Sinta a tristeza, porque isso faz parte, né? Quando a tristeza vem, você pode, é normal, isso faz parte. Eu não tô falando pra você que isso não vai, que você não vai se sentir triste ou desesperado. Porém, à medida que você vai alimentando bons pensamentos, à medida que você vai alimentando, tá? A sua mente com pensamentos de esperança, com leituras boas, tá? Em vez de você ficar procurando, né? E ficar vendo casos de pessoa que teve isso que morreu, de ciclano que aconteceu a mesma coisa e não conseguiu fazer aquilo, e aí a pessoa pegou infecção e morreu. Em vez de você ficar vendo as coisas que não deu certo, procure casos de vitória. Isso vai alimentar a sua alma, o seu espírito e a sua mente principalmente. E dessa forma você vai se fortalecer. Esse desafio vai ser percorrido, tá? De uma maneira mais leve. E aí você vai conseguir. Por que é mais leve? Porque você vai melhorar o seu sentimento. Consequentemente, você vai estar aberta. Você vai estar aberta para passar por isso de uma maneira mais leve. Isso não precisa ser duro, tá? Isso não precisa ser assim tão sofrido. A gente passa pelos problemas, pelas doenças, e isso é sofrido sim, tá? Isso é muito sofrido, ninguém quer ficar doente. Ninguém quer ficar doente, ninguém quer passar por isso. Só que se isso veio para você agora, não adianta você brigar com a realidade. Você ficar brigando com a realidade não vai transformar, não vai mudar, não vai tirar essa realidade da sua vida. Só vai fazer você se sentir cada vez pior. E esse desafio vai ser cada vez mais duro de ser vencido, tá? Então, nesse vídeo, eu quero compartilhar, tá? Essa informação de que o pensamento causa uma emoção em você, um sentimento, e esse sentimento vai fazer com que o seu corpo reaja de uma forma, como eu já te expliquei. Né? Pode dar uma dor de barriga, tua pressão arterial sobe, você vai chorar, vai ficar nervoso, pode desmaiar, pode acontecer um monte de coisa, tá? Então, essa é a informação. E à medida que a gente muda o nosso pensamento, a gente se sente melhor e o nosso organismo reage melhor. E aí você se fortalece para vencer essa doença, para lidar com essa doença, para recuperar a sua saúde, ou para ajudar seu familiar a passar por isso, para que a sua família passe por isso de uma maneira mais amena, porque a doença é difícil realmente. Só que a gente pode passar de uma maneira mais dura por ela ou de uma maneira mais amena, tá? Então, essa é a informação que eu queria compartilhar com você e a minha orientação é: não brigue com a realidade. Não brigue com a realidade. Veja qual é essa realidade, por mais dura que ela seja. Ela não vai mudar de você ficar brigando com ela, tá? Então, veja a realidade. Veja o que você tem que fazer perante essa realidade. É um tratamento? Eu tenho que aprender esse cuidado? Eu tenho que ficar em tantas vezes por semana no médico, na fisioterapia, tenho que fazer esse curativo. Alimentação, tem que fazer atividade física agora, vou ter que emagrecer. Eu não sei o que é que está acontecendo na sua vida, mas é um fato, é uma realidade. Essa realidade
te traz coisas que você tem que fazer, que foi orientado pelo médico, pelos profissionais da saúde, tá? E aí agora, do que você tem que fazer para a nova realidade que você vai criar, que é a sua recuperação, é a sua reabilitação, a promoção da sua saúde de novo, entre o que você tem que fazer e entre chegar lá a vencer essa situação que está acontecendo, aqui vai o seu pensamento. Aqui vai todo o caminho de que essa jornada, esse desafio, que pode ser muito duro, se você só ficar se lamentando, querendo brigar contra essa realidade, ou ele pode ser mais ameno. Você pode se fortalecer nesse caminho e sofrer menos, conseguir passar por ele, e você vai chegar lá. Porque não existe nenhuma realidade que dure para sempre. Todos os dias a vida é um fluxo, todos os dias tudo muda na nossa vida. Nenhum dia é exatamente igual ao outro. Hoje está acontecendo isso, amanhã vai ser diferente, depois de amanhã vai ser diferente. E esse ser diferente pode ser muito ruim, pode ser pior que ontem, ou pode ser melhor. Tudo vai depender da maneira como você enxerga isso, da maneira como você pensa sobre isso e da maneira que você reage perante a isso, tá bom? E hoje eu quero te dizer de novo, porque isso é muito importante. Você pode escolher. Então, a minha orientação para você é: não brigue com a realidade. Veja o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito e escolha fazer isso que tem que ser feito de maneira mais leve. Alimente bons pensamentos, alimente suas esperanças, procure casos de vitória, casos que te inspirem, pessoas positivas que te colocam para cima e não que ficam te colocando para baixo, falando que fulano morreu, que não sei quem aconteceu, não sei o que, de coisa ruim, tá? Se cerque de tudo isso, alimente a sua mente de coisas boas. Assim você vai se fortalecer, você vai cuidar da sua saúde, você vai fazer com que a sua saúde se restabeleça de uma maneira mais rápida, de uma maneira melhor, né? Mais leve. E também, né, se você é o familiar que cuida, esse processo que vocês estão vivendo, que toda a sua família está vivendo, também vai ocorrer de uma maneira mais leve. Você vai conseguir se alimentar, você vai conseguir cuidar dessa pessoa que você ama de uma maneira melhor até, do que se você ficar deprimido, do que você ficar só, né, você vai ficar com raiva, você pode até maltratar essa pessoa sem querer. Por quê? Por conta do seu pensamento, tá bom? Então faz isso, tá? Um grande beijo para você. Obrigado por estar aqui no Enfermeira Explica e até o próximo vídeo.